E pastor Renato, né? Pastor Renato, ele nos impulsiona, ele nos impulsiona, a palavra certa é essa mesmo, né? Ele nos ajuda a estudar, a nos levantar. Ele não é aquela pessoa que ele impede o obreiro de crescer. E a gente sabe que essas questões nos faz crescer, buscar, estudar conhecimento, isso nos faz crescer. E eu queria deixar para vocês um livro que me ajudou muito, além do DSM-5. Esse livro é do Dalgalorando. Ele fala sobre a semiologia dos transtornos mentais. Então, ele tem uma questão mais resumida do DSM-5. A Dudinha trouxe o DSM-5 dela. E eu dei uma estudada nesse aqui que fala muito sobre transtornos. E nós vamos falar sobre neurodivergência. Vocês conseguem ver direitinho? Amém? Conseguem? Amém? Nós vamos falar sobre neurodivergências. E esse seminário, ele foi, eu acredito que o pastor Renato teve a ideia por conta do nosso Fontecast. Quem assistiu o Fontecast? Quem não assistiu, vai lá, assiste, compartilha, que foi bom o nosso Fontecast. Está mudando minha voz aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, mas está mudando. E aí, nós vamos falar um pouco, eu vou ficar com a parte que fala muito do cérebro. As neurodivergências e o que ela causa no seu cérebro. Qual o dano, o que fazer. E cadê aquele trocinho de passar? Não sou eu que vou passar, não? O passador de slides? É ele que vai passar? Eu gostaria. Obrigada, viu, Lu? Obrigada, Ieda. Então, eita, isso aí eu ia passar direto, porque aqui só tem gente que me conhece, né? Isso é coisa da Duda. Conhece, não? Tá. Então, isso é coisa da Duda. Ela falou, coloca lá, apresenta, fala quem você é, o que é que você faz. Meu nome, Maria Lídia, vocês já sabem, né? Casada, mãe de 4 filhos, um filho com PC. O que é PC? Paralisia cerebral. Eu ia fazer um vídeo com ele, mas estudando eu descobri que o PC não tem nada a ver com uma neurodivergência. O PC ele é causado por um trauma. Então, a criança ela pode nascer normal e, por causa de um trauma, qualquer um de nós podemos ter PC uma hora dessas. Basta que a gente tenha um trauma e uma pancada forte no cérebro pode nos causar consequências. Pastora, vice-presidente desse ministério, estudante de psicologia, professora de teologia do curso básico, formada pela FAB, cursei magistério, sou extensionista, coloquei palestrante ali, porque pastor Renato está fazendo da gente palestrante, fala sério. E a honra é para os nossos pastores, pastor Renato, pastora Suelen, que nos dá a honra de fazer essas palestras. E outra coisa, eu também tenho psicologia em situação de emergência. Por que eu não coloquei? Porque eu tirei um 7,5. Eu não me achei no direito de colocar ali. Eu falei, é pouco? Para você dizer que você é bom no assunto, Nanda, você tem que passar do 8. Aí eu falei, não vou pôr. Eu não mereço colocar. Mas, próximo slide. E aqui, isso, Lu, aí sim. O que é neurodivergente? Esse termo, vocês começaram a estudar sobre ele aqui, não foi? Saber o que é um neurodivergente? Obrigada, viu, Lu? Deixa eu ver os esquemas. Nós começamos a estudar sobre esse termo, depois do Fontecast, nós falamos muito, né? Então, o que é um neurodivergente? Na época em que nós estamos vivendo, eu vou falar uma coisa para vocês, que futuramente nós teremos muito mais neurodivergentes, viu? A propensão é de aumentar muito, digamos aí que um 30%. Por quê? Porque a população está ficando doente. E quando eu tenho um gene que eu acabo modificando ele, eu vou transmiti-lo também de forma diferente. Então, as drogas contribuem para isso, tá? O ambiente contribui para isso, os remédios que tomamos contribuem para que futuramente venham pessoas com mais problemas neurodivergentes.
Então, o que é um neurodivergente? Pessoa cujo desenvolvimento neurológico e seus padrões de comportamento são diferentes, atípicos para a sua faixa etária e para a cultura onde ela vive. Por que cultura? Porque o que eu faço aqui é diferente do pessoal que lá do Japão e, enfim, outros lugares. Vocês entendem isso, né? E nós temos aqui os neurotípicos. O que é um neurotípico? A maioria aqui, se tiver algum neurodivergente, a gente vai descobrir no meio do caminho. Mas o neurotípico é o que se diz normal. É o que a gente pode dizer que é o padrão de comportamento normal, desenvolvimento neurológico normal, dentro da normalidade. É o que os médicos falam, a quantidade padrão, quanto maior, mais é considerada normal. Certo? Então, somos nós, eu acho. Eu queria que vocês abrissem em Salmos 139, porque eu vou falar esses Salmos, ele me lembra muito uma questão que a neurodivergência ela tem. Preconceito. Fui eu que fiz isso? Não. Preconceito. O neurodivergente, ele sofre muito preconceito, ele sofre bullying na escola. Então, está escrito assim, ó, Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto? De longe conheces os meus pensamentos. Observa o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Aí você vai lá para o versículo 12. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. 13. Mas tu, presta atenção, mas tu me formastes. Tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Ou seja, Deus, ele nos formou, Deus, ele nos preparou. Dentro do ventre das nossas mães, Deus, ele nos preparou. Eu diria para você que o fato de eu ter um filho com PC, com paralisia cerebral, mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu acredito que Deus, eu sei, e você também sabe, que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe a mãe que pode ter um filho neurodivergente ou um filho com qualquer outra dificuldade. Sou eu não. Tá, Hélio? Então, o que acontece? Eu vou falar mais da parte, como eu falei para vocês, eu vou falar mais da parte cerebral, que foi a parte que eu estudei, a parte que me foi incumbida de falar. O que acontece na mente quando nós temos qualquer dificuldade, qualquer neurodivergência, qualquer outra questão que diz que nós somos diferentes. Pensei que eu ia falar daquele trocinho que apareceu ali. Então, os Salmos, 139, ele fala que nós fomos criados assombrosamente, de acordo com a vontade de Deus, de acordo... Não existe diferença entre nós de acordo para com Deus. Não é erro de criação, é expressão de criatividade divina. Nem todas as mentes funcionam da mesma forma, certo? Nem todas nós aqui não funcionamos igualmente. Mas o problema é quando as diferenças nos causam prejuízo. E aqui, eu vou falar para você que o prejuízo de um neurodivergente não é eu olhar para ele e falar, essa criança é diferente, esse adulto é diferente. Não. O prejuízo ele tem que persistir por 6 meses e ele tem que atingir uma características do DSM-5 para criança mais de 6, para adulto 5. Por que eu falo isso? Porque muita gente tem se autodiagnosticado. O fato de, durante um mês, eu amanheço de mau humor, eu amanheço assim,
não significa que eu tenho uma neurodivergência, significa que eu posso estar passando por algum problema hormonal. Significa que, muitas vezes, eu preciso ver como é que estão os meus níveis de vitamina D3, B12, ferro. São essenciais, principalmente para quem tem problemas de depressão, é necessário suplementar, conversar com o médico, fazer exames para ver se está tudo ok com essas vitaminas. Então, o que acontece? Nós estamos numa fase em que as pessoas se autodiagnosticam. Elas observam qualquer situação, ela fala, eu tenho TDAH, que é o mais famoso, né? Eu tenho TDAH, acho que eu tenho autismo, acho que eu tenho toque, acho que eu tenho TOD. Gente, não é para romantizar, tá? Essas dificuldades, elas não é para romantizar, não é porque tem autista, que tem o aspecto de Asperger, que ele se torna muito inteligente, e também tem TDAH, que são diferenciados, que a gente vai romantizar. Para a pessoa, é sofrimento. Então, o que a gente precisa observar é tomar cuidado para a gente não se autodiagnosticar e não diagnosticar os filhos, não diagnosticar pessoas. Até porque o DSM-5, como eu já falei, ele tem características que, a quantidade que eu falei, você tem que ter de 5 a 6 qualidades, ou, vamos colocar como qualidades, né? Ou aspectos que cada uma neurodivergência deve ter. DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, escrito ou publicado pelo APA, Associação Americana de Psicologia. Então, esse DSM, ele tem muitas, ele fala não fala de todas, tá? Porque surgiram muitas outras dificuldades, muitas outras neurodivergências surgiram de uns anos para cá. Esse DSM-5, ele é de 2013. Tem uma versão nova, que ele só é atualizado. E o que acontece? Quem é que pode dar um diagnóstico? As letras estão pequenas ou dá para ver? Dá para ver? Quem pode dar um diagnóstico? Um psiquiatra, um psicólogo, um neuropsicólogo, um neurologista. Imagine que, para um psicólogo, para um neuropsicólogo, que já é mais rápido, ele dá um diagnóstico, é um acompanhamento de aí uns 6 meses. Tá? De imediato se observa, mas para dar um diagnóstico preciso, a gente precisa de tempo. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que olha assim e fala, isso daí tem TDAH. Às vezes, né, é só um pouco de tonteira. Leseira. Né? Nordestino, às vezes, é meio leso. Eu sou nordestina, deixa eu falar, senão os nordestinos não vão gostar. Mas vamos lá. Eu queria falar para vocês que aí na cabecinha de vocês, nós temos os neurotransmissores. E esse neurotransmissor, ele trabalha como uma orquestra. Assim como o seu corpo. Você tem rins, você tem fígado, tudo é bem orquestrado. Se alguém ficar ruim, alguma coisa desarranja. Se você sofre uma crise renal, você já viu? Alguém aqui já sofreu uma crise renal, sabe o que é essa dor? Desarranja todo o corpo. Se você tiver uma dor no dedo do pé, se você der uma topada, o seu corpo sente. Com o nosso cérebro, irmãos, não é diferente. Nós temos uma circuitaria, e aqui eu vou falar de pouca coisa. Nós temos muitos arranjos dentro do nosso cérebro. Então, eu queria deixar mais para vocês a dopamina, noradrenalina, serotonina e a GABA, essenciais. Funciona como uma orquestra sinfônica na mente de vocês. Como funcionam esses neurotransmissores? A dopamina, por exemplo, motivação, recompensa, ação, poder de ação, aquele bem-estar, aquela coisa gostosa quando você... digamos que você vai correr uma maratona, mais umas 20 pessoas, você ganha, aquela alegria, mas nem todo mundo sente do mesmo jeito. Por quê? Porque tem uma deficiência dela. A noradrenalina, a vigilância. Espera aí. Eu tenho 2 glóbulos aqui, um excitatório e um inibitório. O excitatório fala, vai, o inibitório fala, espera aí. Então, ela vai compensar. Quando ela está organizada, ela vai organizar essas questões. A serotonina, estabilidade emocional. Ela vai te dar equilíbrio. Dizem que os fleumáticos têm mais do que os coléricos. E o GABA? O GABA é o que te livra da ansiedade.
é o que te livra da depressão, daqueles estágios escuros da vida, sabe? Lembra aquela musiquinha? Nas horas escuras. Então, ele te livra, ele te ajuda nessas horas escuras, por quê? É ele que, desorganizado, você vai ter ansiedade. Quando você tem ansiedade, você vai tomar um remédio que vai mudar o seu GABA. Ou seja, a gente tem problema com um remédio que os psiquiatras passam, porque a gente acha que quem toma remédio é doido. Se você tem um problema na serotonina, o que o médico vai fazer? Ele vai saber qual é o problema que você tem, para ele te dar um remédio que regule a tua serotonina. Aí o que acontece? Tem gente que tem um problema e toma remédio para outro. Por isso que tem que tomar cuidado. Remédio tem que ser passado pelo psiquiatra, pelo quem pode passar, tá bom? Então, vamos lá. Até aqui vocês entenderam, né? Gente, eu acho lindo essas coisas. Isso ali é um neurônio. Isso aqui é uma sonda sináptica. Isso ali são outros neurônios. Deixa eu ver. Isso aqui tem uma luzinha? Aqui, tá vendo isso aqui? É uma poda sináptica. Isso aqui são dopaminas sendo passadas de uma poda para outra. Isso aqui é a dopamina. Isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é mielina. Sabe, aumenta a mielina com o quê? Ômega 3, acredita? Que o ômega 3 melhora essa questão da mielina. Quem tinha muito mielina no cérebro? O Einstein. Ele tinha mais mielina que o normal. Isso aqui é a conexão cerebral. É um negócio incrível. Você vê a luz jogando de um lado para outro, de um lado para outro. Gente, as ondas são visíveis e elétricas. É incrível quando você vê como é aqueles aparelhos lá, eu esqueci. Deixa para lá. Até eu caçar, pastor, e achar aqui no cérebro. Na ressonância, ela vai te dar algumas questões. Mas tem um aparelho específico que você vai estudando essas sondas. Vocês sabiam que depois da morte, o ser humano ele ainda fica um espaço, eu não lembro do tempo, mas o campo da memória fica trabalhando. Ainda não. Esse material ele é novo. Ele é bem... O eletroencefalograma ele vai medir as frequências do seu cérebro. Então, você morreu. Deu morte cerebral. Se você observar o cérebro depois da morte cerebral, as conexões de memória ficam rebuscando memórias. Não se entende. A medicina não entende, a psicologia... A gente, espiritualmente, a gente chega a pensar, né? Acredito, viu? Mas então, vamos lá. Qual o objetivo da palestra? Trazer alguns esclarecimentos, sanar algumas dúvidas, mitos e verdades, entender sobre a inclusão, empatia. E aqui o Atos, capítulo 10, versículo 34, 35, está escrito. Então, Pedro, abrindo a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu coloquei porque eu já sofri muita acepção por ter um filho com PC. Chegar numa festa com um filho com PC, mesmo com família, deixar ele no canto ou colocar ele no meio, a gente sofre. Discriminação a gente sofre. Não tem empatia. Ninguém quer chegar perto. E consideram que você tem um filho doente. Eu não tenho um filho doente. Eu tenho um filho com PC, paralisia cerebral. A parte do cérebro dele encolheu. Então, a gente precisa olhar para um autista, para uma pessoa que tenha TDAH, com empatia, que é o que muito falta. Nós vamos falar de alguns transtornos, e principalmente dos mais conhecidos, os mais falados. Quais são? Vocês têm noção? Além do autismo, que eu já coloquei aí, TDAH, que muito se fala, TOD, TOC, dislexia, porque a Nandinha direto fala que é disléxica, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também. Então, o que acontece com quem tem autismo? A neurobiologia do autismo. Qual é a causa principal? Ela é genética e biológica. Por que genética? É porque veio de pai, veio de mãe? Não. É um ajuntamento do pai e da mãe, tá? Não existe uma culpa só. Não veio do pai, não veio da mãe. A junção.
Lembra quando eu falo para vocês que futuramente acontecerá mais? Por quê? Digamos que um homem ou uma mulher que usou drogas, vai ter diferença nos neurônios ou não vai? Meninas da psicologia, vai ter diferença. Tem como reconstruir? Tem. A gente reconstrói, mas existem podas que não voltam mais. Então, futuramente, os esperminhas vão ter uns genes a menos, ou algumas características a mais, tá bom? O que acontece com o autismo? A causa, né? O ambiente muda o autismo? O ambiente causa autismo? Deixa alguém autista? Não. O ambiente não deixa, mas piora, como também melhora. Então, o ambiente é tudo. O ambiente na minha casa, na sua casa, o ambiente na igreja, na escola, é tudo. Ajuda demais. Quando a gente leva uma criança para uma psicóloga, TCC, ela vai remodular, ajudar a mudar atitudes, falas, comportamento. Então, ajuda? Ajuda. A alimentação, são seletivos, mas a alimentação ela precisa ser organizada, regrada, diminuir os alimentos que causam inflamação, que é o leite, que é o pão. Aqui, o sono. Se você melhora o sono, a alimentação e tira a tela, regula a tela, você já vai ter uma melhora significativa dessa questão. O que é esse ácido valproico? É uma substância que a mãe pode ingerir quando grávida. É um remédio que pode, sim, danificar um cérebro e a criança nascer com autismo. Essa medicação serve para quê? Para quem tem convulsão. Era usado antigamente, hoje ainda se usa. Hoje a gente usa carbamazepina e mais outros. Carbamazepina faz mal? Não faz mal. Não provoca lesão no cérebro de alguém que possa vir a ter um autismo. Aqui são os sinais, né? Aparentemente, esses sinais são os mais visíveis. Eu não vou falar de muitos, que a Dudinha vai falar depois, mas aqui, ó, hipersensibilidade à luz, gosta de viver no escuro, não gosta de barulho. Muitas crianças chegam, ou pessoas adultas chegam até a usar um fonezinho para diminuir. Tem uma super atividade nos ouvidos, escuta além da conta, tá? O ouvido é intenso. O que eu estou falando aqui é replicado 10 vezes. Atenção, interação social. Tem uma dificuldade incrível de iniciar e manter conversas, de manter relacionamento. A interação social é a parte muito difícil. Comunicação não verbal, alguns, outros têm. Inclusive, o autista com Asperger, ele tem uma inteligência além do normal. Nós sabemos que a Elon Musk, ele tem a síndrome de Asperger. Nós sabemos que o Einstein também tinha síndrome de Asperger, ou seja, autismo de primeiro suporte levíssimo, né? Criar, Mercy também, né? É autismo, né? O caso dele. Aí nós temos aqui, ó, criar e manter relações, amizade, regras. É difícil? É. Quando eles gostam, eles gostam. Eles são muito sinceros. A maioria, tá? Eu não vi nenhum aqui. Tem. Não quer dizer que não tenha. Que eles não tenham sinceridade nas suas emoções, nas suas falas. Já viu aquela pessoa muito direta? Aquele adulto que você fala uma coisa para ele esperando que ele vai te falar uma, ele fala outra? Então, às vezes, você nem sabe o que é. Não estou falando que é autismo, tá? Estereotipias. O que são estereotipias? Estereotipias, ela vem com uma descarga para você descarregar aquele estresse que você está sentindo. São manias. Bater as mãos, bater a cabeça. Tem criança que bate a cabeça na parede, fica batendo assim o tempo todo. Tem outras que ficam batendo as mãos. O que é isso? Descarregar a ansiedade. Quando ele tem aquela estereotipia, ele está descarregando a ansiedade. Teve um momento de excitação, alguma coisa, ele vai lá no cantinho e descarrega a ansiedade. O cérebro vai lá e vai voltando aos pouquinhos. Então, e aí? Quando eu vejo isso, quando eu vejo essas coisas, é normal. Tem que entender que é normal, entendeu? O cérebro dele não funciona igual o meu, igual o seu. O que acontece no cérebro? Nos primeiros anos de vida, o autismo ele é descoberto por uma macrocrania. O que é isso? Uma cabeça maior que o normal.
É coisa extraordinária? Não. Mas até os 2 anos de idade, observa-se um tamanho, digamos que de 1 centímetro, 1,5 centímetros a 2, no máximo, maior. Quando a pessoa cresce, ela cresce, o corpo vai se amoldar à cabeça. Lá no Nordeste, a gente tem muito cabeçudo. Então, o Nordeste é uma área que tem macrocrania. Não significa que os cabeçudos, todos vão ser autistas, entendeu? Mas até os... Cadê os cabeçudos daqui, gente? Faltaram. Mas o que acontece, gente? Por que o cérebro fica maior? Porque a massa o encéfalo, a massa cinzenta também é mais. Por que essa massa é mais? Tem um volume de uma quantidade maior de neurônios. Deixa eu falar para vocês o que acontece. Deus, ele faz tudo perfeito. Chegando no 5º mês de gestação, a criança ela está formada no útero da mãe. Aí o que a genética faz? Ela vai fazer uma poda neural. Ela vai fazer um acabamento no feto. Assim como a gente constrói uma casa, a gente coloca os tijolos, a gente vai fazer o acabamento, a massa corrida e a tinta. Então, existe uma poda neural, entra no cérebro, essa poda, que é da natureza humana, e ela vai limpar tudo que não é para ficar lá. Os neurônios que não vão servir, eles são lançados fora. É como se fosse coado, vai fazer uma poda. Essa poda neural não acontece com todo mundo. Quando não acontece essa poda neural, eu vou ter mais neurônios dentro da cabeça. Tendo mais neurônios, mais conexões, o cérebro aumenta. Porque tem que caber. A massa cinzenta, ela precisa ter esses neurônios bem distribuídos. Então, aumenta-se 1 centímetro. Pensa que é pouca coisa? Quando você vê um menininho cabeçudo, a gente que estuda, a gente já olha assim e fala, eita, eu já tive uns cabeçudinhos na família. Tenho ainda. Mas então, vamos lá. Então, o que acontece? Essa poda neural dá uma lentidão cognitiva, por quê? Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho um neurônio aqui, que vai mandar mensagem para outro neurônio, para eu ter uma resposta do córtex pré-frontal. Quando esse neurônio daqui manda a resposta para esse neurônio, aqui vai ter 2 ou 3 neurônios. Então, a mensagem aqui vai chegar o quê? Fracionada. Ela não vai chegar inteira. Então, quando esse neurônio aqui vai mandar a mensagem para o córtex pré-frontal, ela vai chegar o quê? Toda cheia de picotinho. Por quê? Porque o neurônio do lado esquerdo, da base do direito, da base do esquerdo e do cerebelo não mandou a mensagem do jeito que tinha que ser. Vou dar um exemplo bem comum. Sabe a gente quando vai estender roupa no varal? O nosso varal é assim, certo? A gente coloca as roupas, né? O cérebro de um autista, ele é assim. O varal que vai e outros varais atravessados. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, o que acontece? Essa poda sináptica não aconteceu. Há um número maior de neurônios, um número maior de fendas. O autista, geralmente, ele tem pouca dopamina. Vamos lá, vamos continuar. Qual é o maior prejuízo? A falta do suporte adequado. No anterior, eu coloquei suporte 1, 2 e 3. A necessidade do suporte, a necessidade do cuidado. Quanto mais grave, mais o suporte é necessário. Quanto menos grave, mais o suporte é menos necessário. Existem uns que nem precisa de suporte, precisa de um cuidado, precisa de uma manutenção, precisa de um psicólogo para que está fazendo uma manutenção. Que existem casos que não há necessidade. Então, o maior prejuízo é a falta do suporte adequado. É olhar e cuidar, e ter paciência e ter cuidado. E a dislexia e descalculia? O que acontece? Né? Faça. Sim. Ansiedade.
Isso aí se chama síndrome de pernas inquietas. O outro se chama estereotipias. A estereotipias, ela é exatamente... Vamos lá, eu vou fazer algo aqui. Estou aqui, de repente eu vou lá e parei. Aí, de repente, eu estou aqui, vou lá no cantinho, vou mexer minhas mãos, vou mexer os palitinhos. Então, é mais ou menos isso. Vamos lá. Quando eu estou sentado, tem alguém aí? Balançando? Isso aqui se chama síndrome de pernas inquietas. Bruxismo. Bruxismo é um estresse já pesadinho. Tem que tomar cuidado com o bruxismo. Então, o que é essas questões? São situações mal resolvidas. A maioria. Tem gente que não fica em pé sem se mexer. Isso aqui é síndrome de pernas inquietas, síndrome de movimentos inquietos, ansiedade, cortisol demais no sangue. Meu cortisol está muito, bebe muita água. Se não está tão exagerado, bebe água, vai no banheiro e faz bastante xixi. O xixi, ele te ajuda a não ter uma crise forte, né, de ansiedade. Vai te ajudar. A respiração, por que a respiração ajuda? Porque ela vai levar oxigênio para o seu cérebro, é só por isso. Né? Tem casos em que você não pode passar de 10, senão você exagera na dose do oxigênio no cérebro. Tem que ser tudo certinho. Então, o que acontece? Começou a mexer, se observa. Às vezes eu estou sentada ali de vez em quando, eu só não coloco a mão na perna dele, porque ainda não pedi licença para a Keren. O Naldinho fica assim, eu falo, eu vou pedir para a Keren. Aí ele fica lá, porque se você começar a observar, você vai parar. Antigamente, quando o marido ia dormir, ele ficava assim, a cama mexia todinha. Eu falei, não, esse negócio não funciona assim, não. Diga. Tem? O autismo é sempre diagnosticado cedo, melhor. Estereotipias? Sim. Ou intervalos de tempo certinho. Sim. São os graus mais... Para poder conseguir liberar esse estresse que ele tem, essa ansiedade dele. Ele já chegou a comer a madeira da cama. Quando ele estava estressado, ele ruía a madeira da cama. Eu vi o caso de uma menina que ela encostava na parede e ela ficava assim. Isso aqui dela era tudo duro, grosso. E assim, gente, essas daqui são mais leves. Existem situações de que a pessoa que tem um autista em casa, ele não consegue dormir, senão a criança não tomar remédio pesado, e às vezes toma e não funciona em determinados dias. O Johnny, por exemplo, tem noite que eu não durmo a noite toda, pergunta para o Gabriel. Tem noite que a gente não dorme a noite inteira. Por quê? Ele resolve passar a noite toda conversando, fazendo barulho, batendo no chão. E aí, se eu vou dar um remédio, eu vou viver com meu filho dopado o tempo todo. Então, não posso dar Rivotril para ele o tempo todo. Eu tenho que saber dosar a carbamazepina com outro suplemento, outro remédio, para que eu não dope, não fique uma criança vegetando. Então, a gente que é pai tem que ter muita paciência e cuidado. Tá? A senhora falou que depende do grau, né? Sim. Mas, geralmente, tem como a pessoa ter o autismo, por exemplo, esquizofrenia. Porque eu atendi uma cliente essa semana que ela levou a filha dela. E a cliente que foi fazer o cabelo, só que a filha quis fazer porque viu a mãe fazendo. Porém, assim, uma coisa que eu fiquei observando, já foram várias clientes com filhos de autismo. Só que ela falava muito sozinha. Muito sozinha. E ela é diagnosticada, acho que é grau 3, se eu não me engano. Né? E aí ela ia para o portão, ela mesma batia no portão e falava, é você que está aí? Pode entrar. E aí eu nunca vi assim uma pessoa, eu queria saber se tem essa possibilidade de ser só o autismo, depende do grau, ou é o autismo com mais alguma outra... A esquizofrenia. Pode ter, sim. Não impede que uma pessoa tenha uma neurodivergência e não tenha outra junto. A esquizofrenia, ela acontece o quê? Visões
falas desorganizadas, e quando tem crise, tem queima de neurônios, né? Queima de neurônios. Então, se ela é uma autista, se ela não toma remédio para a esquizofrenia e ela tem essas crises, uma hora os neurônios queimam de tal forma que a pessoa fica totalmente, o tempo todo, tendo crises. Ela não reconhece pessoas, ela conhece, mas ela vê animal no lugar de pessoas. Então, a esquizofrenia, ela é grave. É grave e tem que tomar remédio controladíssimo. A partir do momento que você deixou de tomar porque acha que está bom, porque a pessoa acha que está bom. Ela acha que está bom, não tem mais o problema. Parou de tomar, quando vier a próxima crise, mais neurônios são queimados. Na próxima crise, mais neurônios são queimados. Eu tenho que olhar a minha hora ali. Então, o que é a dislexia? Fernanda, que você disse que tem dislexia? A dislexia, gente, ela é um transtorno específico de aprendizagem, de origem neurobiológica. Ela é dificuldade na leitura, na escrita e na ortografia. O que acontece com a dislexia? Por que a pessoa tem a dislexia? Vou explicar de forma neurológica. Deixa eu passar aqui. Aqui a gente tem os exemplos. Lembra do Cebolinha? Que ele engole umas letrinhas? Às vezes quem vocês já viu crianças que ficam tempos engolindo letras, né? Então ela tem uma diferença no lobo occipital esquerdo. Essa parte do lado esquerdo dela é um pouquinho menor do que as outras regiões. Tudo começa na visão. A partir do momento que ela olha para as letras, é onde começa a questão da dislexia. Ela vê. Quando a gente vê, o nosso cerebelo, ele recebe uma resposta. Ele vai mandar a mensagem para essa região aqui, ó. Está vendo? Área de visualização, estou vendo. Depois vem essa área aqui, não é o que está escrito aqui. Aqui, ó. Processamento auditivo. É que a IA pecou aqui. Ela peca de vez em quando, né, pastor Renato? A gente fala uma coisa e repete, ela manda de novo. É teimosa, né? Então, o que acontece? Temos a área da linguagem. Eita, passei muito. Temos a área da linguagem e a área de associação. Então, eu vejo, aí eu tenho que associar. O que foi que eu vi? A palavra que eu vi, eu vou mandar vocalmente, eu vou escrever, eu vou falar. Só que quando ela chega do lado esquerdo, ela é trocada algumas letras. Então, o que acontece? Quando mais o cérebro é forçado, mais as letras vão faltar. Eu penso, não estou falando que é, mas o Alan, ele escreve, às vezes, pastor, umas palavras que têm umas diferenças. Você já reparou da forma de escrever? Eu conversaria com ele para ver se ele tem uma dislexia. Por quê? Porque a forma que escreve não é a forma que ele entende. Ele tem? Tá. Entendi. Então, o que acontece? Ele escreve de um jeito, mas ele entendeu que escreveu de outro. Ela vê a palavra de um jeito, mas aí o fonema sai diferente. E é um problema neurológico, é um problema de genética, viu? Aí eu coloquei aqui, conte-me mais, é a Nandinha, que ela fala que é disléxica. Se ela ficar muito tempo vendo um livro, mais dificuldade nas letras se formam, não é, Fernanda? Tem que parar. Tem uma boa notícia para você. Geralmente são mais inteligentes. Deixa eu ver, eu estou adiantando. Deixa eu voltar. Adson Belo é dislexo. Então, as outras áreas do cérebro são mais inteligentes. Então, essa área do lado esquerdo, ela tem eu diria assim, que faltaria aí uns 10% de massa para que esses neurônios processassem as palavras de forma regularmente. Mas o outro lado, ele se potencializa. Troca por números ou não? Sim. Sim. O liquidificador? Sei. Maçaneta.
Sim. Sabe por quê? Exatamente isso aí. Porque elas têm os outros lados da memória mais ativas e melhores, mais inteligentes. Porque tem um trabalho das outras áreas de fazer o trabalho que essa área não faz. Então, por isso, se torna mais inteligente. Eu estou de olho em tu. Não é boba, não, que eu estou sabendo. Então, a área principal é essa daqui, ó, a área occipital, sistema visual, temporal, que é o lado esquerdo do cérebro. Falta aí uns 10% da sua massa cinzenta, é mais ou menos o que eu li, né? E as outras áreas tentando compensar, a pessoa acaba se tornando mais inteligente. Graças a Deus que tu é crente. Vê que o Alan é meio doidão, mas é inteligente. É. O Alan é super inteligente. Então, conte-me mais. Né, pastor Renata? Aqui, ó. E a descalculia? Que às vezes a gente fala, né? Quem tem problema com matemática aí? Não gosta de matemática? Mas tem problema com cálculos? Tem gente que tem problemas mesmo com os números, com as operações, com cálculos. E na escola, como é que funcionam essas coisas, né? Aí a gente vai falar para a nossa amiga Deise, ela vai falar sobre essas questões, né? Qual é a dificuldade? Fazer cálculos, planejar. Com tudo que se trata de número, não é bem orquestrado, não é bem organizado. É genético? É genético. Tem cura? Não tem cura, tá? Dislexia não tem cura. E não é aconselhável se tomar remédio. Existem circunstâncias ou situações que não se toma remédio, gente. Que não se deve tomar. Pode. Apoio estratégica, visual e pedagógica. Esse caso aqui, da descalculia, da dislexia, os professores ajudam muito. A gente precisa de professores empáticos, professores que trabalham por amor. Igual a pastora Suelen, quem vai subir para a salinha? Não é que não tem amor, mas se não tiver paciência, nem vai. Esses dias o Naldinho voltou e falou, ai, graças a Deus que me chamaram. Não é que ele não tem paciência, não é que ele não ame, mas tem que fazer com gosto. Essas meninas que cuidam de crianças estão de parabéns. E as crianças têm tido diferenças, né? A gente vê o comportamento das crianças. Fazem um bom trabalho, um trabalho com excelência, e elas merecem que Deus as abençoe muito, porque se fosse eu, já tinha endoidado junto com eles. Tenho certeza que não dava certo. Mas vamos lá. Esse transtorno aqui, gente, ele passa desapercebido por quê? Porque existem pessoas, crianças, que são birrentas, não é? E principalmente numa certa fase da idade. Existem crianças que são teimosas. Está tudo bem para vocês? Estamos indo bem? Pois é, o transtorno opositor desafiador, o TOD. É genético, biológico e tem que cuidar. A gente, quando vê uma criança birrenta, a gente acha, em primeiro lugar, que ela tem o quê? Falta de educação. Ou menino mal educado, ou menina mal educada. A gente precisa tomar cuidado. Na questão do transtorno opositor desafiador, quem é que tem que ter mais cuidado? Os pais. Na verdade, o transtorno opositor desafiador, ele geralmente pode vir acompanhado com um TDAH. Agora, o que acontece? O TDAH, ele toma Ritalina. Aqui entre nós, e ninguém vai tomar Ritalina porque acha que tem TDAH, né? Nós somos adultos. Toma-se uma Ritalina. Por quê? Porque o TOD, ele tem descompensação nas sinapses, nas podas neurais. A Ritalina, ela ativa a dopamina, que no TDAH tem pouco. Se eu dou Ritalina para quem tem TOD, eu vou ter problema, e eu posso ter uma criança futuramente com outros problemas neurológicos. Então, TOD não precisa tomar remédio, mas um chazinho de camomila, junto com sálvia, junto com valeriana, cai bem. E chá funciona? Funciona. Chá funciona, tá? Deus deixou tudo na natureza, a gente quer relaxado, e a gente quer tudo pronto, na hora, sintético, preparado. Chá de... anota aí, valeriana, camomila e melissa, cidreira, os 3 juntos. E tem eles para vender, viu? Já no comprimidinho pronto. Mas vamos seguir. Fale.
Sim, a Ritalina, Vevance, mas outra, alguém lembra aí? Lembra, Adriana, da outra droga que é usada? O que acontece? Ritalina, Vevance e tem outra. Por que que ela ajuda o estudante? Porque ela tem dopamina. Ela vai ativar os seus neurônios. Ela faz o mesmo efeito que a cocaína. Não é o crack, é a cocaína. Que é o pó, certo? Então, ela tem esse efeito, pastor Renato, o efeito da cocaína, entendeu? Dá aquela ativada nos neurônios, na dopamina. Por isso que a Ritalina não é tão perigosa, mas a Vevance, ela é perigosa, ela pode viciar. Tem, porque ela é tarja preta. Tarja preta vicia. Todas as tarjas pretas vicia. Tá? Vamos lá. Uma sertralina é tarja preta? Não, é vermelha. Não vicia. Tem o desmame, mas não vicia. E uma coisa que eu vou falar para vocês, a sertralina é um dos remédios mais bem requisitados e mais bem estudados. E antigo. Prescritos. Vermelha e preta prescrito. Estou passando do tempo, meninas? Não? Posso continuar? Então, vamos lá. TOD envolve uma desregulação dos circuitos cerebrais que controla emoção, impulso, resposta a autoridades. Ou seja, o cérebro reage antes de pensar. Alguém conhece alguém aqui que reage antes de pensar? Não, vocês levantaram a mão porque vocês são assim? Ah, bom. Tu é assim, Lu? Tu age antes de pensar? Depois se arrepende, né? Tá. Vamos lá. Então, vamos lá. As áreas cerebrais mais envolvidas. Está vendo aqui, gente, onde a gente tem um prejuízo? A gente observa que existem pessoas que têm dificuldade de respeitar, têm dificuldade de receber ordem, gosta de estar no controle. Sabe quando você tem aquela turma de amiguinhos que você está no controle? Conhece alguma criança assim? Que ela tem a gangue dela, igual a Rosinete. E ela fica no controle, cuidado com Rosinete. E ela fica no controle, ela que manda, e ela não recebe ordens, ela é desafiador com o pai, ela é desafiador na escola. Tem aquele coleguinha lá que quer ser ele começa a entender que ele que tem que mandar no negócio. Sabe galo, quando manda no terreiro? Ele tem esse negócio dentro dele, tá? Isso é uma questão de conduta? Não. É uma questão cerebral, biológica, genética. Muito bom. Então, vamos lá. Olha só, a amígdala é a emoção, certo? A amígdala, ela tem a emoção. O córtex pré-frontal não consegue frear a emoção que é causada na amígdala. Então, quando ele vem aquela raiva, ele não consegue frear, porque o córtex pré-frontal dele é imaturo, não consegue maturar. Demora tempos e tempos, através de TCC, de cuidados, do ambiente com os pais dentro de casa. Primeiro, os pais já são os primeiros a serem atingidos, porque não é fácil você ter uma criança que ela não atende a tudo que você fala. É difícil, não é fácil. Aí nós temos aqui, o córtex singular anterior e o sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? Eu que mando. Se eu não mandar, tem alguma coisa errada. Eu que estou no controle. Mesmo que eu saia em prejuízo, eu estou no controle. Se não estiver no controle, meu cérebro entender que eu não estou no controle, tem algo errado. Então, o que acontece? Vamos ter umas dificuldades aqui, na serotonina, na dopamina e na noradrenalina. E tem uma dificuldade aqui. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? O cérebro procura dopamina. E o que acontece com crianças ou adultos que procuram dopamina, que não tem o êxtase da dopamina natural? Se encontrar a dopamina sintética, aí o negócio complica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, adultos que um dia foram para as drogas e que tinha essa dificuldade, quando ele se encontra com isso aqui, aí é onde entra a Ritalina. No caso dos adultos, a Ritalina ela vai ajudar. Só que a Ritalina, para você ver como precisa de um psiquiatra. Quando você tem a questão da Ritalina, que você usou drogas, ela já não vai te ajudar. Ela vai te atrapalhar, porque a Ritalina ela vai ocupar o espaço da cocaína.
Quando é um cérebro que nunca experimentou a cocaína, aí ele pode usar a Ritalina. Por isso que a gente não pode tomar remédio sem prescrição médica e sem o médico saber a história do cidadão. Tá, Fernanda? Tá. Ele pode estar no controle, mas ele respeita. Ele respeita uma autoridade. Quem são os coléricos? Por mais que chegue ali um pastor Renato, uma pastora Sueli, te dá uma ordem, você não goste, você vai respeitar. Se você tem um TOD, você não vai respeitar. Principalmente não respeitar, se ele é uma autoridade maior. Então, a sua questão é ser superior às autoridades. Entendeu? Isso é neural, gente. É interessante. Aí nós temos aqui, questão na serotonina, que acalma, que controla, noradrenalina, na dopamina, ação. Nós vamos ter dificuldade nesses 3 neurotransmissores. Então, um remédio aqui tem que ser bem dosado, tem que ser bem cuidado. Tem dia que amanhece de mau humor, por quê? A serotonina não está funcionando direito. Cadê a luz desse negócio? Aqui, ó. Tem dia que amanhece com uma preguiça, tipo assim, o mundo acabou. Hoje eu não saio da cama, eu vou acordar a tal hora. Não é assim todo dia. A dopamina está lá embaixo, está no pé. Aí o que acontece? Tem a noradrenalina aqui, ó. Eu preciso agir, ou tem a questão excitatória e inibitória. Quando eu tenho tudo organizadinho, que eu tenho a questão excitatória do lado esquerdo e a inibitória, é um controle. Tipo, a excitatória fala, vai, a inibitória fala, espera aí, vamos pensar direito antes de ir. Não existe isso aí aqui. Encher o saco, a porrada vai comer. Eu não quero um amigo assim. Eu falo assim que não quero um amigo assim, gente, mas são pessoas que, quando arrumam um amigo e você sabe tratar, são bons amigos, entendeu? A gente precisa entender que quem mais sofre nessa questão aqui são os pais. Por quê? Primeira coisa, a culpa é minha, eu não soube educar. Menino mal educado, menina mal educada, bate nos amigos. Olha para fulano e fala, não gosto de você. Não gosta de crianças lerdas. Detestam crianças lerdas e mimadas. Por quê? É tipo aquela criança que, sabe? Eles têm uma aversão. Eles gostam de confronto para mostrar que eles são melhores. Então, quando ele tem um amiguinho, ou amiguinha, que é mais ou menos no patamar dele, ele gosta porque aí ele vai mostrar que ele é superior. Entendeu? Sim. 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 O DSM-5, ele vai me dar 5, mais de 5 são as que eu preciso. Quando ele tem essa dificuldade de agir sem pensar, o TOD tem o lobo pré-frontal, o córtex pré-frontal, que a gente chama de a identidade, o carro-chefe do cérebro. É ele que manda, é o motorista. Vamos entender ele assim. Ele é o motorista da questão toda. É ele que direciona. Ele não tem maturidade, porque quem manda na vida dele é a amígdala, que é um sistema de emoções. Sentiu a emoção, ele não pensa 2 vezes. Não é aquela coisa de ser teimoso, eu vou ser... Não, ele não pensa 2 vezes, ele papum agiu. Agora, o que acontece? A grande diferença, opositor, ele se opõe descrachadamente, ele não tem medo de briga, ele não tem medo de confusão. Então, não é porque você toma decisão
precipitada que você tem TOD, não, tá? Muitas vezes é falta de colocar, sentar, respirar e pensar. Vamos lá. O TOD não pensa, não para pensar. Ele já age de imediato, tá bom? Ele tem, o fato de eu ter um temperamento mais colérico, que eu vou agir e depois eu me arrependo, é diferente de você ter uma neurodivergência. É bem diferente, sim? Sim. Sim. E quando são rejeitados, ele vai chamar mais atenção, machuca, dói, ele não quer, mas ele vai chamar mais atenção, ele vai agir mais firmemente, porque ele quer ter o controle. Não deve ser fácil, não é? Imagine. E assim, fale, Duda. Sim, a Duda ela vai falar mais outras coisas a respeito de todos esses. Então, eu fiquei mais com a parte neurológica, ela trouxe o DSM-5, ela vai falar os critérios certinhos, pastor Renato, ela vai explicar direitinho, mas eu fiquei mais com a parte neurológica, tá bom? Eu estou me atrevendo a falar coisas que talvez nem devia. Vamos lá. Aqui, ó. Imagine que aqui são todas as áreas afetadas no TOD, ó. Ele tem um córtex pré-frontal imaturo, uma amígdala super resistente, ela é o centro das emoções, ela é quem manda no pedaço. Ele tem aqui, ó, respostas agressivas, ele tem maior busca por poder, controle do poder, ele gosta de estar no controle. Baixa empatia, baixa sensibilidade. Não tem muita empatia, muita sensibilidade. Não dá de coitadinho para cima dele, não, senão fica pior. Mas vamos lá. E aqui? E remédio nessas questões aqui? Não é recomendado dar remédio, é o que eu estou te falando. Vai para os chás, vai para as conversas. O que ajuda aqui? Uma boa conversa, terapeuta. Não é. Tem psiquiatra que recomenda? Tem, mas não é legal. Futuramente pode dar outras questões, porque são muitas áreas envolvidas. Todos os remédios que nós tomamos, se eu tomo a sertralina, eu vou mexer com as minhas emoções, certo? Quem toma a sertralina, gente, dificilmente vai ter uma crise de braveza, de sair gritando por aí, porque a sertralina, ela calma as emoções. Quem toma a dopamina, ela pode ser junto com a sertralina? Tá. Se eu tomo uma ritalina junto com a sertralina, posso? Posso. Primeiro eu tomo a sertralina. Vou dar dicas de remédio para vocês, não. Certo, sai fora. Sim, tudo não se toma remédio sem passar no médico, tá? Eu estou falando aqui porque a gente estuda, acaba se empolgando. Mas a gente não toma remédio sem... Primeiro, vou tomar sertralina. Não toma. Em vez de você melhorar, você pode piorar. Por isso que o médico tem que fazer aquela reabilitação do remédio. Deu um. Eu fiquei, foi pior. Já viu uns remédios que você toma e fica assim? Acontece, viu? O que acontece? Tomou errado, vai lá no médico, você tem que voltar no retorno para quê? Para ele organizar a dose e o remédio. Aqui ainda é do TOD. Ó. Desequilíbrio entre o freio acelerador e o freio, que é o córtex pré-frontal. Ele tem um desequilíbrio entre a amígdala e o córtex pré-frontal. E os pais? Aonde foi que eu errei? O pai, geralmente, ele pensa, onde foi que eu errei? E outra coisa, as pessoas não gostam de crianças birrentas. As pessoas não entendem que uma criança ela pode ter um aspecto desse, ou um adulto, tá? Ou um adulto, porque a gente sabe que isso aqui se perdura pela vida. Então, a maior dificuldade, quem tem que ser mais cuidado são os pais. Os pais, de acordo com o ambiente, ele vai modular essa criança. Vamos para o próximo. Tá. Aqui, ó, ele tem muito isso aqui, ó. Déficit de autorregulação emocional. Não consegue regular muito. E o que é bom? Endorfina. Onde é que eu acho endorfina? No exercício físico. É quem libera endorfina. Então, a endorfina ela vai trabalhar todas as outras áreas. Ela vai dar prazer, ela não vai precisar tomar dopamina. O exercício regular aumenta a endorfina, principalmente exercício que gasta muita energia. Vamos lá. Vamos para o jiu-jitsu, vamos para essas aulas aeróbicos, todas essas questões. Por quê? Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, dopamina barata. Alerta para dopamina barata. Vamos para frente? TDAH. O que acontece com quem tem TDAH? Quantos minutos eu tenho, Lu? Quantos? Deixa eu falar. Essas questões aqui, quem vai falar mais é a Duda, né, Duda? Falha de atenção sustentada, desorganização, esquecimento, inquietude motora,
que acontece no procrastinação? Aí, igual o pastor Renato falou, tem gente que não pensa, faz as coisas sem pensar e fala, será que eu tenho? Eu procrastino pra caramba. Sofro com isso. Sabe, eu oro assim e falo, Senhor, dessa vez eu não vou procrastinar. Eu não vou procrastinar. Eu vou descobrir o que tem no meu cérebro que eu procrastino. Dá licença. Então, o TDAH, eu não tenho TDAH não, tá? Eu procrastino. Procrastinava. A partir de hoje. Eu vou fazer a diferença, não é possível. Então, áreas do TDAH. São várias áreas também. Dificuldades de organizar pensamentos. O TDAH, logo quando eu comecei a fazer psicologia, a gente fica meio bitolado. Eu ficava prestando atenção no pastor Renato, que sempre está no altar. Então, ele ficava ali e ele falava assim, gente, a porta, gente, fulano. Eu falei, meu Deus, será que tem TDAH? Mas vamos lá. O TDAH ele pode se tornar uma pessoa muito inteligente se ele começar a ter doutrina dele mesmo. Ele é disperso, ele tem visão em vários focos. Ele observa a Fernanda, ele observa alguém que entrou, ele observa alguém que saiu, ele observa a mídia. Ele está focado em vários lugares, ele não consegue pegar o lobo pré-frontal dele e direcionar. Então, quando ele é trabalhado, ele consegue ter uma sequência de vida, uma organização. Ele consegue organizar o dia dele, ele começa a moldar o cérebro dele, principalmente na idade mais jovem. Então, moldar o cérebro é possível? É possível. Através de remédios, através de modulação hormonal e através de atitudes. Você trabalhar seu próprio cérebro. Um TDAH mais leve, ele vai se tornar uma pessoa muito inteligente. A energia que ele tem, eu também olhava para isso e falei, Renato, não é normal, não. Tem algum porém ali. Ele falava que era muito a questão de disciplina, indisciplinado. É indisciplinado o TDAH. Mas quando ele começa a ser disciplinado, aí ele começa a modular, porque ele começa a trabalhar o lobo pré-frontal dele, que é o responsável pelas questões organizadas. É fácil? Não é, não. Mas consegue? Consegue. Tem dificuldade aqui de manter foco, regulação emocional. Aí fala assim, ele não tem foco. Ele tem muito foco. Ele foca muito. Só que ele não tem um hiperfoco. Eu sou lerda para muito foco. Se entrar uma vaca ali, pode ser que eu nem veja. Ele é focado aqui, ele está pensando o que está acontecendo lá, a cozinha, será que está tudo bem na cozinha? Será que está chovendo lá em cima, sabe? Então, é mais ou menos assim. Vamos lá, vamos para o próximo. Dopamina, serotonina, noradrenalina, desregulação da dopamina. O TDAH tem tendências também para as drogas. Por quê, gente? Porque tem pouca dopamina. Todo que tem pouca dopamina, se encontrar um sintético que levante a dopamina, ele vai querer usar. Ele vai querer se tornar viciado. Então, é um perigo um TDAH ter encontro com drogas, com... Eu não diria maconha, tá? Maconha deixa mais lerdo ainda, né? Já viu alguém que fala, eu fumei maconha e não senti nada? Não gostei do trem? Não... Então, vamos lá. Falha de foco, noradrenalina, serotonina, em alguns casos, instabilidade emocional, GABA. Funciona hiperatividade. Para que serve o GABA? O GABA, como eu falei para vocês, a questão... Vocês estão rindo de mim, por que eu falei? A maconha. Não, e outra coisa, pensa bem. Eu já falei para vocês que a maconha, ela deixa o cérebro aquecido, né? Então, o que acontece? Se você tem TDAH e você tem essa hiperconexão, você fuma uma maconha, o que vai acontecer com essa hiperconexão? Se já não tem foco, vai ficar mais lesado, mais bestificado, né? Maior prejuízo, maturação do cérebro, ter um cérebro maduro, porque o cérebro ele amadurece, o lobo pré-frontal, os 25 anos de idade, gente. 25 anos você está maduro. Se não tiver, vai orar. Vai, está lesado. Mas a maturação mesmo, 25 anos está maduro. Um TDAH não tem essa maturação. Tá? Menos dopamina. Como ajudar? Como eu posso ajudar? Aqui, ó.
Desenvolver novas rotas neurais. Estratégias compensatórias. Desenvolver novas rotas neurais. É possível desenvolver novos neurônios, novas rotas? É possível. É possível e muda e ajuda bastante. Autoavaliação, automedicação. Vamos tomar muito cuidado, né, com autoavaliação. Fulano tem isso, fulano tem aquilo, automedicação. Nós vamos entrar aqui nos mitos e verdades. Que mitos e verdades? Tem muita coisa que a gente fala do autista. Autista é doença? Não, autismo não é doença, tá? Não é doença, é uma condição do neurodesenvolvimento, como eu já falei para vocês. E tem cura? Não tem cura, certo? Pessoas com autismo não sentem emoções? Mentira. Pessoas com autismo, elas sentem emoções, sim, profundas, mas elas não conseguem expressar como deveria, como a gente expressa normalmente. Todo autista é igual? Não. É um aspecto, cada pessoa tem. Todo autista é diferente. Não existe um autista igual ao outro. São todos diferentes. Isso significa que o cérebro é trabalhado de forma diferente. E o TDAH? É falta de disciplina? Não, não é falta de disciplina. É uma questão neurológica que afeta a atenção, a impulsividade, a autorregulação. Tudo isso acontece quando nós temos um sistema neural organizado, uma circuitaria organizada. Gente, a gente é privilegiado. A gente tem uma circuitaria neural organizada, eu acho que vocês têm. Eu tenho, tá? Imagina o que é ter uma circuitaria neural organizada. Deus, ele é maravilhoso. Como que faz uma máquina tão perfeita? Não é? Um negócio tão incrível. Aí aqui, ó. Só criança tem TDAH? Não. O TDAH pode persistir na vida adulta. Ele gosta digamos que quando ele era criança, ele gostava de se juntar, de ir para a casa da vovó e comer mingau. Ele vai crescer a vida dele inteira querendo ir para a casa da vovó comer mingau. Entendeu? Não é que ele é imaturo, que também tem essa questão da maturação. O cérebro não amadurece, mas ele gosta dessa rotina. Ele gosta de voltar a essas coisas antigas. Aqui, ó. Quem tem TDAH é menos inteligente? Inteligência não está relacionada ao TDAH. Tá bom? TOD, mito, é falta de limites ou má criação. Aqui, ó. Envolve dificuldade neurológica, de autorregulação emocional e comportamental, não apenas de educação. É questão de regular os pensamentos, as emoções. A criança é manipuladora e faz por mal. Muitos comportamentos. Eita, que eu andei, hein? Deixa eu ver. Aqui? Aqui, ó. Criança é manipuladora e faz por mal. Não é verdade, tá? Ela tem baixa tolerância a frustrações. Ela não gosta de ser frustrada. E isso não é porque ela foi ensinada assim, é porque está no DNA dela, está no QI dela. Todo TOD é rebelde. Rebeldia é situacional. O TOD persiste. Enfim. Não precisa de tratamento. Intervenção pessoal, psicoterapia, orientação parental, escola, melhora muito a orientação parental, igual as meninas que fazem um trabalho incrível com criança, né, pedagoga, cadê a Deise? A Deise faz um trabalho espetacular com crianças, ela gosta de fazer. A dislexia, Fernanda, dislexia é preguiça ou falta de atenção. Não é preguiça, gente, não é falta de atenção. Aqui, ó, dislexia é problema de inteligência. Não, a inteligência é normal e, às vezes, acima da média. A criança troca letras porque não foi bem alfabetizada. Não é verdade. Dislexia tem cura? Não tem cura. Vai ficar disléxico para o resto da vida. Aprende a lidar. Descalculia. Mito e verdade. Não gosta de matemática. Tem gente que não gosta mesmo. Eu não gostava de matemática. Até minha mãe falar para mim que meu avô era fera em matemática. Eu falei, eu vou gostar de matemática. E eu coloquei no cérebro que eu ia gostar de matemática. Eu comecei a estudar matemática. A gente tem que observar uma coisa. O nosso cérebro, ele é complicado. Se você amanhece o dia e fala, o dia hoje não vai dar certo. O seu cérebro vai fazer tudo para não dar certo. Ele entende que não vai dar certo. Então, a gente precisa entender que nosso cérebro é uma máquina muito organizada
e que ela manda na gente se a gente não tiver cuidado. Parar para pensar, refletir e observar as questões que nós temos. A criança não aprende matemática porque não se esforça. Gente, não é verdade. Você já viu aquela criança falar que 2 mais 3 é 4? Ela roda, roda e ela não vai falar que 2 mais 3 é 4. Não é que ela é desatenta, ela pode ter realmente dislexia, tá? Só aparece na escola, não. Descalculia é rara, não é rara, viu? É menos diagnosticado e entendido muitas vezes como burrice, tá? Diagnósticos tardios. Pessoas que têm TDAH, aqui é visível. Quando eu vi esse menino, eu falei, ele tem TDAH. Ele é, não vou falar o que ele é. Aqui, ó, TDAH, autismo, bipolar, TDAH. Essa aqui é Cleo Pires. O bipolar é difícil, hein? É difícil tratar o bipolar, é difícil conviver com o bipolar. É uma pessoa que... O bipolar vem acompanhar depressão severa e várias outras coisas. Por que eu coloquei diagnóstico tardio? Pessoas que viveram uma vida e aprenderam a lidar com a situação de ter uma neurodivergência. Que, às vezes, a gente acha e romantiza porque tem uma turma aí conhecida, mas não devemos romantizar, tá bom? Como eu já falei para vocês. Como posso ser suporte? A gente, como psicóloga, como pode ser suporte? Primeiro, empatia, inclusão. A gente precisa do quê? Modulação comportamental. Modular comportamento em todas essas neurodivergências. E eu vou falar para vocês, esse livro aqui, ele tem muitas, mas muitas neurodivergências. Eu trouxe aqui o quê? As mais comuns, as mais simples, a que a gente mais escuta, a que a gente mais observa e fala, fulano tem TDAH, tem TOD, tem TOC, né? Aquela mania compulsiva. Então, pelo tempo, eu falei, não vai dar tempo de falar de muita coisa, vamos falar o básico e entender no que a gente pode ajudar. O que é uma modulação comportamental? É tratar, é observar aonde se pode ser mexido, é trabalhar o cérebro para que ele possa desenvolver novas fendas neurais, para que ele possa ter dopamina de qualidade, ensinar o cérebro a ter boa dopamina, a ter vida com prazer. E isso acontece com modulação, com conversa, com empatia, que às vezes não é fácil você ter empatia com pessoas que são difíceis. A gente não tem empatia, às vezes, com o irmão do lado que olha para a gente de cara feia. A gente terminou, Lu? Porra, eu acredito que eu fui em cima, ó. Por hoje é só, pessoal. Vamos tomar um café? A gente vai tomar café, Lu? Vamos tomar um café. E as palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta? 15h50, terminei na hora batida. Tem uma questão que a gente vai ter perguntas depois. Eu acredito que vai dar tempo da gente ter essas questões de perguntas no final, né? Se quiser anotar. Vou abrir uma pergunta para a pastora Sueli e aí a gente vai tomar nosso cafezinho. Tem algum desses neurodivergentes que você consegue diagnosticar na gestação? O que acontece, pastora Sueli? Vamos lá. Se você tem condições de fazer um exame bem específico para você descobrir que depois do 5º mês de idade, uma criança ela tem neurônios a mais no cérebro, você consegue diagnosticar já na barriga da mãe. São exames que a gente não faz no cotidiano. São exames que o nosso SUS... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Dê glória a Deus pelo SUS, viu? Porque não existe SUS por aí, não. No mundo afora, não. Existe aqui. É ruim, é precário, mas nos salva. Então, pastora Suelen, quando você tem aquisitivo alto, você consegue já descobrir se uma criança tem uma má formação, se uma criança vai ter uma questão cerebral de massa cinzenta, cérebro maior. Pode. Existe doença chamada herpes, algum tipo de herpes aí, e existe outra,
Vamos lá, pneumonia viral. Pneumonia viral pode provocar uma neurodivergência na criança, entendeu? Uma pneumonia muito forte que tem, ela pode provocar. O ácido valproico, ele pode provocar um problema de saúde na criança. E uma mãe que usou drogas, cocaína e aquela outra que não é maconha não, é a outra que fuma no cachimbo, o que é? É crack. Uma mãe que tomou, ou um pai, tá? Porque o pai, ele também, através do espermatozoide, ele pode transferir um esperma com problema. Tem outra questão também, pastora. O carrapato. Picada do carrapato também dá inflamação no cérebro, que pode provocar esquizofrenia. Você tem uma noção. Então, tem doenças que podem acontecer, na barriga? Tem questões neurológicas que podem. E pode ser descoberto? Tem. Mas, pastora Suelen, se você descobre que tem alguém na barriga que já está com um probleminha, não tem como tratar até nascer. É interessante, nasceu, vamos cuidar. Mas não tem muito o que fazer. Para que o exame do pezinho é? Eu acho que a gente faz o exame de pezinho e nem sabe para que é. Né? Então, existem alguns exames que se fazem que ajudam. Mas a gente vai perceber mesmo essas questões a partir do 5º ano de idade. Uma mãe que teve uma gravidez tribulosa, vai dar diferença do feto? Vai dar diferença. Tá?